Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículos 9, 10, 11 e 12. Se eu fosse dar um título a essa pregação, daria o resultado da desobediência e o resultado da obediência ao Senhor. Vamos fazer aqui uma comparação aqui. Amém? 2 Reis, capítulo 18, versículo 9 em diante. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tornaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Assíria transportou a Israel, quer dizer, o povo de Israel, para a Assíria, e os fez levar para Halá e para Rabor, junto ao rio de Gozã, e às cidades dos medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Amém? Os irmãos podem se sentar. Então, nesses primeiros versículos, já temos aqui o resultado de uma desobediência. Mas para que todos entendam esses versículos, terei que contextualizá-los. Vimos aqui que sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias. Caramba, quem era Ezequias? Que 7º ano de Oséias é esse? Teremos que voltar um pouco para Ezequias. Era rei de Judá, e Oséias, rei de Samaria, que era Israel, e Samaria, capital de Israel. Judá e Jerusalém, capital de Judá. Já foi dito aqui muitas vezes, várias pregações entram nesse contexto, porque várias pregações passam por Samaria. Então, foi até dito hoje aqui, o bom samaritano também foi dito. Então, várias pregações trazem esse contexto aí de Samaria, para que todos entendam. Então, mais uma vez, eu irei voltar um pouquinho para contextualizar os textos que já foram ditos. Aleluia! Sabemos que Israel era uma só nação. E quando o rei Salomão começou a pecar, tendo várias esposas, e as esposas dele, na sua velhice, fizeram que ele adorasse outros deuses, ali Deus se levantou contra a descendência de Salomão. E aconteceu que quando Roboão assumiu o reinado, Roboão, filho de Salomão, assumiu o reinado com 41 anos, aconteceu que Roboão foi pedir conselho aos seus anciões, que aconselharam Roboão a tirar o jugo que estava sobre o povo de Israel, os impostos, os trabalhos pesados, porque Salomão ergueu o templo. Então foram ali vários anos trabalhando pesado, e Roboão decidiu Deus colocando no coração de Roboão, porque Deus já havia dito que iria tirar o reinado, porém por Davi, ele não tomou o reinado totalmente da descendência de Salomão.
por causa de Davi. Então, o que Deus permitiu? Que o reino fosse dividido. E assim ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, tendo sua capital Samaria, tendo como rei Jeroboão, e o reino do sul, Judá, tendo como sua capital Jerusalém, e tendo como rei Roboão, filho de Salomão. E assim as tribos foram divididas. 10 tribos ficaram no reino do norte, 2 tribos, Judá e Benjamim, no reino do sul. E isso fez com que o rei Jeroboão ficasse com medo do povo sair de Samaria e subir a Jerusalém para adorar a Deus, porque ele sabia que o templo erguido por Salomão estava em Jerusalém. Aí quando Jeroboão começou a ir contra os estatutos, a lei de Deus, Jeroboão mandou que fizesse 2 bezerros de ouro, um ficasse em Dan e outro ficasse em Betel, para que o povo adorasse o bezerro de ouro, para não ir a Jerusalém, e o povo acabar retornando a Judá, retornando a Roboão. Como está escrito em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Fez aqui teus deuses, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Como também Jeroboão permitiu que os israelitas se misturassem com outros povos, também contrariando os estatutos, as leis de Deus. Aleluia! Daí começou o preconceito dos judeus. Quem eram os judeus? O povo da tribo de Judá, que ficou em Israel, em Judá, que era Jerusalém, junto com Roboão. Então, os judeus começaram a ter preconceito com o povo do reino do norte, porque eles começaram a adorar outros deuses, começaram a se misturar com outros povos, e ali o preconceito era tão grande que eles nem se falavam. Lembram da mulher samaritana que estava pegando água no poço e Jesus chegou e ela ficou assustada porque Jesus era um judeu, e ela ficou assustada porque Jesus foi até ela conversar com ela? Então ali já havia esse preconceito já há muito tempo. Então, voltando para os versículos iniciais que nós lemos, o rei Oséias, qual lemos no início, já era o 18º rei depois de Jeroboão, assumindo como 19º rei em Israel. Isso nós estamos falando do reino do norte. E aconteceu que ele reinou 9 anos e ele já pagava, Israel já pagava impostos para a Síria, que já estava dominando toda aquela área. Só que o rei Oséias, não é o profeta Oséias, o rei Oséias, ele queria deixar de pagar esses impostos à Síria. E o que ele foi fazer? Ele foi até o Egito, falar com o rei So, que era o rei do Egito no momento, naquela atualidade, pedir ajuda para que ele desse apoio a Israel, para que Israel não pagasse mais tributos, mais impostos para a Síria. Só que aconteceu que o rei Salmaneser V, ao qual já lemos lá no início, ficou sabendo dessa ida de Oséias ao Egito. E o que ele fez? Está conspirando contra mim? Mandou sitiar toda Samaria, cercou toda Samaria, e esse cerco durou 3 anos. E ao término do 3º ano, Samaria caiu. Samaria foi totalmente sitiada pelos assírios.
aonde os assírios o que fizeram? Para acabar com toda a cultura de Israel, Israel já estava balançada por se misturarem, por estarem adorando outros deuses. Lembrando que isso já era no 19º rei depois de Jeroboão, que o pecado começou lá atrás com Jeroboão. Imagina esses anos todos Israel se corrompendo. Estamos falando do reino do norte, vai mentalizando aí. Então, Samaria caiu. O rei Salmaneser V mandou tirar quase todo o povo de Israel e levar para a Síria. E colocou outros povos, trouxeram os assírios para também morar em Israel, ainda contaminando mais ainda Israel, aonde o preconceito dos judeus ainda só fez aumentar. Só que o que aconteceu? Por volta de 25 anos depois que Salmaneser já tinha tomado Samaria, veio depois de Salmaneser o rei Sargão II, depois de Sargão II o rei Senaqueribe, ali passando por volta de 25 anos depois. Senaqueribe, um rei totalmente prepotente e arrogante, ele quis, Samaria já era tomada pelos assírios, só que Judá, que era o reino do sul, não havia sido tomada ainda, e ele quis tomar Judá, no qual o rei Ezequias era rei lá em Jerusalém. E o rei Senaqueribe se levantou contra Ezequias e enviou mensageiros a Ezequias, levando uma mensagem para o rei Ezequias, onde está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 10 em diante. Vou ler aqui. Assim diz Senaqueribe, isso os mensageiros falando para o rei Ezequias, falando que assim diz o rei Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vós ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias, isso falando para o povo, para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, quer dizer, os seus altares e as imagens e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, falando para o povo, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, falando para o povo não dar crédito ao rei Ezequias, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Olha a audácia, a prepotência, a arrogância, a blasfêmia de Senaqueribe contra o nosso Deus, que é o mesmo Deus de Ezequias. Então o rei Senaqueribe se levantou com toda a arrogância dele, porque não havia ali na época um exército para confrontar a Síria. Então ele sabia que Judá, pequenininha, jamais daria conta de ir contra a Síria. E ele falou dos antepassados dele, dos pais dele,
Os reis que reinaram antes, que aonde passaram destruíram tudo. Então ele já mandou mensageiro a Ezequias para confrontar não somente Ezequias, como o Deus que Ezequias acreditava. E qual foi a reação? Só que antes de falar da reação de Ezequias, é porque Senaqueribe, como era um ímpio, ele não tinha conhecimento da palavra do Senhor. Porque se ele fosse cristão, ele já teria conhecimento do que o rei Salomão falou lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então, se ele soubesse disso aí, ele não seria tão prepotente e arrogante, porque ele saberia que iria cair por isso. E qual foi a atitude de Ezequias perante a ameaça de Senaqueribe? Muitos de nós, quando chega algum problema, quando somos afrontados, quando somos ameaçados, quando estamos diante de uma situação no qual é quase que impossível transpor, quase impossível vencê-lo, muitos de nós esquecem que temos um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. Em vez de nós levarmos os nossos problemas para o nosso Deus, entramos em contato, às vezes, com pessoas que não são cristãs, fomos pegar conselho com ímpios, entramos na internet para falar que estamos passando por um vento, por uma prova, e esquecemos de entregar os nossos problemas, as nossas causas, ao único que é capaz de resolver todas as coisas. Mas Ezequias não fez isso. Ezequias não recorreu a nenhuma outra pessoa. O que Ezequias fez? Em Isaías capítulo 37, versículo 1, vai dizer: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliabe, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes, cobertos de saco de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. Então, quando o rei Ezequias ficou sabendo daquela afronta do rei Senaqueribe, o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, como costume do povo na época de se humilhar, né? O povo rasgava as suas vestes, colocava o rosto no chão e se cobria de pó. Oh, glória! E ele chamou o seu mordomo, o seu escrivão e os seus sacerdotes, seus sumos sacerdotes, e enviou, comentou ali, mandou um recado para o profeta Isaías. E o profeta Isaías, usado por Deus, Deus enviou uma resposta ao rei Ezequias. Pela atitude que ele teve, pela atitude de entrar na casa do Senhor e orar e entregar os problemas a Deus. Deus respondeu através do profeta Isaías. Em Isaías capítulo 37, versículo 6, vai dizer: e Isaías lhe disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito. Isso Deus falando através do profeta Isaías, que iria pôr no rei Senaqueribe um espírito, e ele ouvirá o rumor e voltará para a sua terra, e falar-o-ei cair morto a espada na sua terra. E ouvindo, e ali voltaram os sacerdotes, o mordomo, o escrivão,
e deram a mensagem ao rei Ezequias, a mensagem que Isaías tinha passado para ele. E o rei Ezequias se sentiu muito confiante e motivado, e chamou todo o povo, e ali no povo ele escolheu por capitães do exército, mandou que reconstruísse. Primeiro mandou tampar todas as fontes de águas, mandou fechar as brechas dos muros, mandou fazer torres ali por cima do muro, quer dizer, edificou melhor a cidade. O rei Ezequias não somente orou, mas ele agiu, e é isso que temos que fazer: oração, orar e agir. Muitas vezes estamos orando, mas não levantamos para fazer algo. Não adianta somente entregar ao Senhor e ficar no sofá aguardando que a bênção chegue. Temos que fazer o que está ao nosso alcance, sempre. Se queremos passar num concurso, a gente entrega, ao Senhor: Senhor, abençoe, se for da tua vontade que eu passe nesse concurso, mas eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu quero fazer uma prova na faculdade, eu peço para Deus abençoar, mas eu também tenho que fazer a minha parte, estudar para a prova. E assim Ezequias fez, entregou o problema ao Senhor, mas fez a parte dele como rei. Edificou os muros, tampou as brechas, fechou as fontes de água para o inimigo não contaminar, fez a parte dele. E ele, em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, vai dizer que ele chamou o povo e motivou o povo. Falou: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, maior do que o que está com ele. Maior é o que está em nós do que o que está com o inimigo. Temos que crer nisso. Maior é o que está em nós. Em Isaías capítulo 37, versículos 36 e 38, vai dizer justamente o que aconteceu com o rei Senaqueribe, mediante a todas aquelas afrontas e blasfêmia. Vai dizer: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios. Quer dizer, os assírios já estavam acampados, os assírios já tinham tomado algumas cidades de Judá. Jerusalém era a capital de Judá, mas havia outras cidades. Então os assírios já estavam em volta ali, acampados. Só que a palavra do Senhor vai dizer aqui em Isaías 37, capítulo 37, versículo 36 e 38, que então saiu o anjo do Senhor e feriu. Só que aqui, meus irmãos, está falando que o anjo do Senhor em caixa alta. Todas as vezes que a Bíblia menciona anjo do Senhor e o anjo em caixa alta, entendemos que esse anjo é o próprio Jesus. Então fala: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, quer dizer, 2 filhos de Senaqueribe, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou. Esar-Adom, outro filho, reinou em seu lugar. Então, como Deus já tinha dito pelo profeta Isaías que iria fazê-lo regressar à sua terra,
e iria matá-lo à espada, assim Deus o fez. E a palavra do profeta Isaías se cumpriu. O rei Senaqueribe, vendo que 185 mil soldados dele amanheceram mortos, ele se retirou, desistiu de atacar a Judá, Jerusalém, voltou, e lá 2 dos seus filhos o mataram à espada. Como eu falei no início, se eu fosse dar um título para essa pregação, eu falei sobre o resultado de quem obedece e quem desobedece. Ali, os reis de Israel, desde Jeroboão até Oséias ainda foi o melhorzinho deles. Se formos estudar todos os reis, desde o início, todos eles se corromperam. Mas a palavra diz que pelo menos Oséias não adorou outros deuses, cometeu outros erros, mas foi o rei melhorzinho. E mesmo assim, Deus permitiu que a Assíria invadisse Samaria. Então, por causa da desobediência, caiu a maldição, caiu a consequência. Só que temos também, em contrapartida, a obediência de Ezequias. Então temos uma lição para as nossas vidas, porque em Deuteronômio lá vai dizer, capítulo 28, das bênçãos e maldições. Se andares nos meus caminhos, se cumprires os meus estatutos, as bênçãos nos alcançarão. Não precisa nós ficarmos atrás de profetas. Não precisa nós ficarmos, lá tem um profeta que fala tudo. Não, aqui tem um pastor que tudo é bênção. As bênçãos do Senhor nos alcançarão se andarmos cumprindo a palavra do Senhor. Mas da mesma forma, se não cumprirmos a palavra do Senhor, sabemos o que é certo e o que é errado, e a gente ainda cisma em andar pelos caminhos errados, fazendo coisas que não provêm, que não são lícitas, como o apóstolo Paulo diz, nem todas as coisas me são todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quer dizer, eu posso fazer tudo que eu quiser, porém como cristão, não convém eu fazer certas coisas. Então, se eu sei o que está escrito na palavra do Senhor, eu vou fazer para atrair maldição para a minha vida? A palavra é clara. Então temos que ser sábios, não querendo obedecer como moeda de troca. Vou obedecer porque Deus vai me dar. Deus conhece o coração de cada um, Deus escaneia os corações. Mas temos que fazer por temor e amor ao nosso Deus, que nos amou antes de tudo. Deus nos amou primeiro. O Senhor nos ama em consequência. Por mais que façamos qualquer coisa, Deus nos ama. Como eu falo aqui direto, Deus ama o pecador, não ama o pecado. Deus ama quem está lá fora, todos Deus ama. Então, irmãos, para finalizar, mediante a todos esses fatos mencionados, porque realmente existiram. Isso aqui não é história da carochinha, não. É comprovado por arqueólogos, é comprovado. Não tem, isso aqui não é historinha que alguém escreveu. A Bíblia, como já foi ensinado aqui, foi escrita em 3 continentes diferentes, em vários anos diferentes. Não tem aqui como falar que foi um homem que escreveu. Muitas pessoas falam, eu não acredito na Bíblia que foi um homem que escreveu, achando que uma pessoa só escreveu isso aqui de uma só vez, porque não tem conhecimento da palavra. Então, mediante a todos esses fatos que foram ditos, nós temos que crer que temos um Deus capaz de todas as coisas, um Deus que está acima de todas as coisas. Lembra de Davi, quando o gigante estava lá
contra ele com escudos e lança, o que ele falou? Você vem contra mim com escudos e lança, e eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. Aleluia, Deus. Então, Davi estava crendo que por mais que aquele gigante fosse muito superior a ele, Davi sabia quem estava com ele. Aleluia, Jesus. São certas coisas que nós temos que estar em mente todos os dias. Senhor, eu sei que Tu és comigo, porque eu sou Teu servo, eu sou Teu filho, eu sigo os Teus caminhos, a Tua palavra, e eu sei que Tu és fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Temos aqui agora, eu olhei para Bárbara, né? A Bárbara estava desempregada. Aí Deus usou um vaso aqui para falar: Deus vai abrir as portas de emprego para você. E abriu, foi 3, né? De uma vez só. Abriu logo 3 portas, já escancarou de vez. Deus é fiel. Basta estarmos na posição que Ele quer que estejamos. 3 portas. Então, podemos passar por qualquer deserto, qualquer prova, qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer situação. Nada é maior do que o nosso Deus. E para finalizar aqui, eu vou ler novamente o que o rei Ezequias falou ao povo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.